Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. De Brasília, né? E não sei se ele já, não sei se ele já trocou a moto ou já tá já pegou já um Jeep, né? Não sei como é que ele tá, então. Mas já já a gente vai estar aí, já estamos aqui ao vivaço com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, também ao vivo lá no YouTube. Corre para lá, você que ainda não conhece o doutor Egnaldo, então corre para lá para você estar vendo-nos, né, também lá no YouTube. E não esquece, quando você chegar por lá, deixe o seu like, se inscreva no canal, também por gentileza, clica lá no sininho, compartilha aí o link do nosso canal de TV no YouTube com todo mundo que você conhece, né? E aproveita que o chat está liberadíssimo, né? Aproveita que o chat está liberadíssimo e manda aí o teu alô, manda teu recado, perguntas também, se você tiver, sobre o tema de hoje. O tema de hoje vai pegar no pezinho de alguns maridões aí, não é? Então, rapaz, o marido como suporte emocional para a mulher em crise. Esse é o tema de hoje, não é? Então, o marido como suporte emocional para a mulher em crise. Na boa, não sei se vai conseguir esgotar esse negócio hoje não, viu, doutor Egnaldo? Bom dia, querido, tudo bem? Realmente, estamos aqui. Tá frio, rapaz. Eu vi você falando aí sobre a moto. Eu não ponhei o Jeep ainda não. Mas um dia eu chego lá, rapaz. Eu Olha aí, recebo. rapaz. Um passarinho me contou que você queria ia estar contando, ia estar já trocando a moto num Jeep. Então eu fiquei aqui pensando qual deles, né? Qual dos Jeeps? Será que seria aquele um compazinho mesmo? Aquele lá faz sentido, hein? Para ir ali no Rio de Janeiro rapidinho? Eita! Recebo. Isso é muito bom, né? Tá bem frio. Chegou frio. Ontem, Chegou o frio, né, doutor Ignaldo? quando eu E vi que olha estava só, esfriando. hoje a Maria, que está lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, ela Hum, falou pra gente que ela mora já no Rio há muito tempo, né? E ela falou que nunca tinha visto tão frio no Rio de Janeiro. Desde ontem lá tá batendo 14. Aliás, ela mandou áudio para mim, tem mais ou menos acho que uns 20, meia hora mais ou menos, e ela falou que tava 15 graus. E a madrugada lá tá batendo 12, 11, né? Então, e não é comum no Rio, né? Essa temperatura assim, né? exato. Então, se lá tá isso, Barra Mansa provavelmente deve estar uns 11, uns 10, que é mais para cima ainda, É mais frio né? ainda, né? Um pouco mais frio, fica mais próximo dali de Itatiaia, e aí pega um pouco mais frio ali, Resende. Então, né, o povo deve estar sentindo frio lá. Mas tá bom, graças a Deus, né? Aqui a gente fica nessa secura total, tá frio. Aqui em Brasília, infelizmente, não tem chuva, né? E é o frio. Nos outros lugares está chovendo bastante, mas aqui não tem chuva. Mas muito bem. Bom, doutor Ignaldo, hoje, então, o tema, como eu falei, eu acredito que a gente não vai esgotar esse tema hoje, não, viu, doutor Ignaldo? O nosso chat está liberadíssimo aqui para o povo. Se você tiver uma pergunta mais assim, né, que você não gostaria de ser identificado, algo mais íntimo, ou então, né, que seja, se acha que pode ser constrangedora a pergunta e tal, pode ficar à vontade, você pode mandar para a gente lá no nosso WhatsApp. Todas as perguntas que chegarem no WhatsApp, a gente não vai estar identificando as pessoas, ok? Então, não estaremos identificando você, então você pode mandar lá no 11 9 3003 0316, né? E as demais outras perguntas e participações você pode fazer aqui no nosso chat também. E você que está na rádio, vem correndo para cá, para o YouTube, para que você possa estar aqui junto com a gente também aqui no YouTube. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando aí com todo mundo, tudo bem? Bom, vamos lá então. Hoje, o marido como suporte emocional para a mulher em crise. A primeira pergunta, doutor Ignaldo, e já aproveitar para o senhor fazer também aí a introdução a esse assunto, eu queria já que o senhor falasse para a gente o que significa na prática, né, ser aí um suporte emocional para o cônjuge. O suporte emocional, pastor Elber, é aquele que está ali do lado, aquele que vai, vamos lá, em outras palavras, suportivo, né? Aquele que vai estar acompanhando, aquele que vai poder ajudar no momento necessário, né? E muitas vezes o suporte não é nem falando, é estar ali ao lado de, né?
só em estar ao lado, muitas vezes, vai te dar aquela segurança, aquele cuidado. E muitas vezes nós estamos ao lado, mas distante. Quer ver algo interessante? Nesse mundo da tecnologia, você já percebeu que às vezes você está do lado da pessoa, mas os dois, cada um em outro mundo, né? Cada um vivendo em outro momento, cada um vivendo outro detalhe, nem está percebendo o que o outro está fazendo, né? E nem está ouvindo ali o que o outro está falando. Então, às vezes, ele está ali próximo, mas não está ao lado, né? Então, a gente pensa que o lado é porque está próximo, e às vezes não está tão próximo assim. Então, esse suportar como até a Bíblia diz, o carregar, ajudar ao outro a carregar o fardo, é estar ali próximo. Então, é muito bom. E nós ouvimos muito isso. Daí eu estava até pensando em trazer o tema aqui quando eu conversava com o Luiz, né? Lembrando da Van, ela já até entrou aí. Eu ia colocar assim, homens modo on, né? Que era mulheres, né? Né, Van? Aí eu pensei, não posso colocar ali não mais. Peraí, abre o seu áudio. Peraí, doutor Aguinaldo, como ativar o modo on dos homens, né? Olha Isso aí, né? Aí tinha que colocar virtuosos, né? Modo on, então, mas tá bom. modo on, né? Então, mas Muito bom. é importante estar atento, porque o homem, quando ele convida, ou quando a mulher convida, e a gente fala muito isso, para que o marido esteja próximo ali, né? Quando você convida para viver a vida em comum, você quer aquele companheiro, aquele que vai ajudar, aquele que não é só aquele que vai trocar o chuveiro, que vai trocar a lâmpada, que vai pagar as contas, mas aquele que está ali para poder compartilhar da vida, compartilhar da história. E aí é uma nova história que se cria, né? E isso é importante porque você vai trabalhar agora a dois. Então, em situações de crise, é importante saber o que seria essa crise, o que é crise, né? Em situações de crise, o marido pode ser, e ele é, né? Ele é importante, ele é um suporte emocional para esta mulher, para a sua esposa, então ajudando ela a lidar com os desafios, restaurar o bem-estar, não só o emocional dela, mas no ambiente em que eles estão. Então, é importante que esse marido possa estar ali demonstrando a empatia, né? Oferecendo a escuta, igual eu falei, às vezes você está ali próximo, né? Você está ali ao lado mas você está totalmente distante daquela pessoa. Então, o estar próximo é o ter a escuta ativa, né? O estar presente, né? O validar. Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Então, eu creio que o assunto é bem rapidinho, bem breve. Eu creio que o homem em si, acho que ele não gosta muito de falar sobre isso, né? Hoje, mais um pouco. No passado, era um pouco mais difícil, né? Porque no passado se pensava em duas coisas, e aí a gente precisa pensar hoje, né? No passado se olhava a mulher como aquela que pilotava fogão, como aquela que era para ser a mãe e cuidar de casa. Então, tem alguns homens que pensam só assim. E o homem era aquele que chegava em casa e colocava, era o provedor, que colocava todo o sustento, e a mulher era aquela que esperava ele chegar em casa com uma baciazinha d'água, acho que alguém não lembra o que é bacia, mas tudo bem, tinha aquela época da bacia, colocava aquela água quentinha para lavar o pé, tirava aquela bota lá cheia de chulé dele lá, lavava o pezinho dele para ele relaxar, dava o jornalzinho na mão, então era aquele contexto. Hoje já mudou, é muito diferente, então a gente vai aprendendo. Hoje se oferece um pouco mais a escuta, mas ainda assim, nós vemos que houve um distanciamento, há um distanciamento. E muitas crises conjugais acontecem justamente por falta desse suporte, por falta deste cuidado, por falta de estar presente. Então é importante estar atento em relação a isso. Doutor Aguinaldo, a gente sabe que os homens, né, eles pouco vão falar, talvez, né, eles não vão querer se entregar aqui e tal, ou até mesmo tem a dificuldade mesmo de reconhecer, né, e tal, mas a gente sabe que as meninas, né, ou seja, as mulheres, com certeza elas vão saber pontuar muitas coisas, né, que às vezes o homem, vamos dizer assim, está devendo, né, tá deixando de fazer, né, e eu acho que isso é muito importante. Eu vi esses dias um corte de um podcast de uma moça, né, uma moça muito bela, inclusive, e tal, e ela
falando, né, ali nesse podcast a respeito do homem macho, né? E que ela quis dizer que hoje o homem está fazendo questão, né, de produzir, vamos dizer assim, menos testosterona, né? Aí ela falando sobre sobrancelha, né? Homem, ela fala, homem que faz sobrancelha, homem que a mulher tá numa crise e o cara pega e senta do lado e vai chorar junto com ela, né? Mas ela desceu o porrete mesmo, sabe assim? Que eu comecei a olhar assim e fui, né? Eu digo, bom, esse aqui eu tô fora, esse eu tô fora, mas esse aqui eu tenho que repensar, rapaz. Esse aqui eu tenho. Ela desceu a madeira em todo mundo lá, rapaz. E eu achei bem interessante, porque assim, de fato, né, é o que a gente chama do homem raiz, né? Tem um outro corte num podcast, né, de uns atores e comediantes que eles passam por uma porta, né? E não sei se você já viu, são vários deles que vão passando, né? Aí o primeiro passa e bate na porta, bate o ombro na porta, assim, né? Aí ele só faz passar a mão assim no ombro, né? Aí o segundo passa, né? Aí eles botam a data, né? Aí homem 1980, aí homem 1990, aí bate a porta e já faz assim. Aí homem 2000, aí bate a porta e já fica, né? Assim meio, né? Aí homem 2010, aí aí você sei que quando chega no homem 2020, aí cai no chão e faz um estardalhaço, cadê o SAMU e tal, entendeu? Então que é, né, essas coisas aí que a gente tem que começar a prestar atenção, né? E o mais grave, outro dia tinha um aí, um famosinho, pedindo desculpas por ser homem. Desculpa pelo excesso de testosterona, né? E é mais ou menos isso também que estão querendo colocar na cabeça de alguns meninos nas nossas faculdades aí. Mas a próxima pergunta, doutor Ignaldo, é quais são os sinais assim que podemos dizer mais comuns, né, de que uma mulher está enfrentando uma crise emocional, até para poder atualizar a cabeça desses meninos aí que às vezes até nisso não consegue prestar atenção, né? A gente às vezes pode passar batido. Então, o mais importante é ele estar presente com a sua esposa, porque cada caso é um caso, né. Então vamos observar, eu coloquei no geral, crise. Uhum, Agora o que que gera a crise? Essa crise emocional. O que que, veio, mexer com essa pessoa? Pode ser, por exemplo, um momento de perda que todo mundo está vivenciando. Agora, quando eu falo perda, não significa perda totalmente física, porque você pode perder o emprego. E se a esposa é totalmente dependente do marido e houve uma perda de emprego desse marido, ela vai ficar em crise, né? Então pode acontecer. Ou se ela perdeu o emprego e ela está totalmente dependente dele, dependendo do relacionamento, e ela era independente, ela vai se tornar dependente dele, ela vai entrar em crise. E talvez comece a se ter um problema ali no diálogo, vai faltar o diálogo. Então, o que que precisa saber? Esse marido, ele está presente? E quando eu falo presente qual é o olhar para essa mulher? Ele consegue enxergar e nós homens temos essa dificuldade. Não vou negar não, nós homens, nós entramos no em vez de ser, no modo on, a gente entra no modo off, né, ou no automático, né, a gente é igual aquele carro automático que só acelera e vai, né, e quando para não retrocede, não volta, né, e o que que acaba acontecendo? A gente não percebe. A gente tem a tendência de a máquina mental estar funcionando e quase não percebemos como a pessoa está vivenciando. Às vezes ela não quer demonstrar, mas ela está passando uma angústia. E talvez algo que possa ser simples para você, uma notícia que ela ouviu, algo que aconteceu entre os familiares e que mexeu emocionalmente com ela e você não está sabendo, né. E aí atualizar isso, muitas vezes, é difícil. Então a gente conversando aqui, porque quando a gente percebe isso, quando a crise ela se torna aparente. A gente percebe quando há aquela questão de saúde, quando você tem que começar a levar a pessoa ao hospital, quando ela começa a fazer o acompanhamento clínico, aí você começa a perceber. Mas talvez
aqueles momentos que você ainda não percebeu, que é o momento de parar e estar conversando. Percebe que diálogo tem faltado. Então, quando fala sobre a crise, primeira coisa, eu não tenho como nomear qual é a mulher e como que a mulher entra em crise. Vai ser o marido ali presente que vai saber. Eu teve uma ocasião que nessa época eu estava era pastoreando, e foi algo cômico e trágico, né. Foi algo engraçado, né. Por quê? A pessoa estava naquele momento da gravidez, né, a senhora estava grávida, e aqueles momentos de desejo. E nos momentos de desejo se pede várias coisas. E ela queria um tipo de biscoito. O marido correu, procurou, achou o biscoito, colocou, mas ele, na cabeça do homem, ela pediu um tipo. Ele comprou 2 tipos, já que ela quer desse, vai que ela quer do outro, ele comprou 2 tipos. Ela ficou feliz com ele, com a resolução. Aí ela pôs aquele pote bonito na mesa e colocou o que ela queria por baixo e colocou o outro que ele comprou por cima. Comeu um e quando ela foi comer o outro, estava onde? Por baixo. A crise dela irrompeu em choro, porque ela naquela hora não conseguia processar como é que ela ia tirar o biscoito que estava embaixo, o que ela queria comer, porque a mão não enfiava para pegar tudo lá. Mas era um momento emocional por causa da gravidez. Qual que era a crise? Era conseguir tirar. Aí ele estava presente, ele foi saber o que estava acontecendo, ela custou para falar o que estava acontecendo. Quando ela conseguiu falar que era que ela queria aquele biscoito, ele falou sem problema nenhum, pegou uma tigela, despejou tudo da tigela: "É esse que você quer?". Aí depois que ela pensou: "Pra que eu estava chorando, era só fazer isso", mas naquele momento tão emotivo, ela não conseguiu processar. Viu como uma coisa simples? Então, assim, ela não percebeu, mas ele estava presente, ele conseguiu perceber que ela estava num momento difícil ali, mas era um momento do estágio que ela estava vivendo. Era um estágio da gravidez, que a mulher fica mais sensível, aquele momento ela estava emotiva, e é uma coisa que é simples ao olhar humano, mas aquele momento era complicado. Então, assim, qual é o momento que você está vivenciando? Aí, muitas vezes, dependendo da circunstância, a crise é tão grande que o marido acha que não dá para mais conviver. Acaba um casamento em algo que poderia estar presente, poderia ter um diálogo, poderia trabalhar isso, poderia buscar ajuda, que uma das formas é buscar ajuda com um terapeuta, buscar um terapeuta de casal, e trabalhar isso daí. Então, a mulher ela busca mais fácil, o homem é mais difícil. Então, é mais fácil procurar saber isso daí. Então, quando fala sobre crise, pastor Elber, é justamente isso, que a gente fala assim, quais são os sinais? Os sinais ela começou a apresentar a queixa, uma dor, um choro ou uma repetição num tipo de reclamação, pare para poder observar. O que está acontecendo? Ou eu estou tomando alguma atitude que não está condizente, que está mexendo com ela, né. Olha só o que causa crise, por exemplo, a a jovem, ela entra no sonho de princesa, ela entra no casamento. E ela traz e hoje não pode falar: "A menina pós-moderna, ela trabalha, ela é independente", mas é uma pessoa que quer convidar um outro para ser o seu cônjuge. E o rapaz da mesma forma. E eles sonham com casamento, e começa e projeta uma história. E quando projeta essa história, tem um sonho, mas ela também tem uma história, um lastro do que foi a vida dela em família. Essa menina tem um pai, ela tem uma mãe, ela teve irmãos ou não, se ela foi filha única, mas se não foi, ela tem irmãos, ela pode ter sido, entre os filhos, a caçula, a forma da criação é diferente, tem aquele detalhe, como ela se viu, ou ela pode ter sido a primogênita, aquela que pegou mais os trancos da do como primogênita, então ela tem uma forma de lidar com a vida, e aí ela vai, se une, convida um jovem para poder estar com ela, se casam. Os primeiros anos, né, ou os primeiros meses são maravilhosos, né. Antigamente se falava as crises dos anos, crise do primeiro ano, crise, né, sempre o pessoal falava. Cada etapa é uma etapa de transformação.
Então, hoje a gente fala assim, mas uma pessoa que está casado 50 anos fazendo bodas de ouro, né? Aí alguém vai vir com aquela piadinha assim que isso é jurássico. Não, é coisa linda. Eles venceram várias etapas da sua história, venceram várias crises. Então, o jovem, quando entra para um casamento, para um matrimônio, ele tem que pensar justamente isso. Ele tem que pensar que ele vai ter um lastro. Ele tem que pensar que ele vai passar por etapas que um dia vai estar com o ninho cheio e depois ele vai ter o ninho vazio. Né, pastor Elber? Depois vem o ninho mais ou menos cheio com os netos. Né? E a gente passa por isso. Esse é o momento que você vai trabalhar. É aquele momento que ele vai estar na lua de mel no início do casamento, mas depois vai estar na lua de mel quando o ninho estiver vazio, que os filhos criarem e alçarem voo. Como é que vai estar esse relacionamento? Percebe como é que, passo a passo, a gente vai vivendo crise? Então, o marido é esse suporte, é aquela pessoa que deve estar ali presente. Muito bem. E pastor, doutor Ignaldo, esse papel, vamos dizer assim, desse marido, o que o senhor me diz? O senhor acha que ele pode ser instintivo ou, de repente, tem que ser um aprendizado, ele tem que ser treinado, ensinado? Porque também a gente tem a outra parte, né, que tem muitos maridões aí, né, vamos dizer assim, que talvez não conviveram com o pai, o homem, né? E aí eles vêm de lá e não tem, eles conviveram só com mulheres e tal, né? Aí eu não sei se isso é bom ou se é ruim para poder cuidar de uma outra mulher, né? Porque o pai, ele normalmente ele vai ensinar ao filho a se impor no sentido como homem, né? De ser o provedor, de ser aquele cara que na hora da crise, né? Ele vai ter que estar, ele que vai segurar a parte mais, vamos dizer assim, a pior parte mesmo, né? Ele tem que ser o cara se fazer de durão ali, ou se fazer, eu não digo nem se fazer, ele tem que ser mesmo, né? O cara que vai segurar a onda para que a família não desmorone, para que a mulher não piore, para que os filhos, né, não estejam ali em momentos de crise, jogue a toalha, né, e tal. E tem esse camarada que ele não conviveu, ele não aprendeu nada disso, né? E de repente ele vai para dentro de um relacionamento, né? E aí é o que essa moça estava nesse podcast reclamando, né? Que ela falando, ó, se a mulher está em crise e às vezes ela começa a chorar, aí o camarada pega, senta do lado dela e vai chorar junto, né? Então, assim, isso é muito ruim, né? Porque ela não tá, o cara não está proporcionando a ela nenhuma segurança. Essa foi a reclamação, né? Ou essa foi o que ela falou ali, né? E eu dei razão a ela, né? Porque só que tem homens que não foram ensinados, né? E a coisa, ou ele vai no instinto, né? Ou então ele vai ter que ser treinado, orientado, moldado para poder chegar a ser esse cara que vai dar o suporte, né? Eu estava conversando com o Luiz hoje também, né? E ele falando que ele observando, né? Ele no hospital ali na época do Pedro Henrique ali e tal, e ele observando que tem homens que não conseguem acompanhar a mulher no parto, né? Tem um homem que não consegue estar ali junto da mulher, né? E por lei você tem os teus dias, né? De licença paternidade, né? E tal. Mas tem os caras que não conseguem, que não conseguem estar junto, não conseguem dar o suporte necessário, né? Eu vejo até, doutor Ignaldo, e já o senhor me responde aí. Tem um palhaço, acho que não sei se é na França ou é na. Esses caras que ficam tipo sombra da vida, né? Que fica imitando as pessoas passam, ele vai atrás, está fazendo gracinha. E eu sei que é na Europa, não sei aonde. E aí o que eu observo? Às vezes vem a moça, a mulher, aí ela vem com a criança no colo, com uma bolsa puxada, uma bolsa estirada aqui no ombro, né? E o cara vem com o carrinho vazio empurrando.
entendeu? Passeando, né? Como é um lugar, eu acho que de turismo e tal, não sei o quê. Aí esse palhaço pega, para a pessoa, arranca o menino do colo da mãe, dá pro cara, pega a bolsa dela, bota no ombro dele, entendeu? Aí dá tchau pra eles. Aí agora vamos embora, entendeu? Então até Eu já isso. vi isso. Então tem gente que né? A gente vê isso. Às vezes o cara tá ali, ele pega uma bolsinha e a mulher pega a criança, ou então pega a mala, a sacola, bota no ombro e tal, e o cara fica olhando, meu, né, ali e tal, e não tem esse senso. Tá no transporte público, né? Ele senta, até muitos deles dos homens, meninos, jovens, né? E homens mesmo, que sentam no transporte público, encosta a cabecinha para trás, fecha o olho. Para não ver mais nada, entende? E aí chega as mulheres, senhoras e tal, e fica ali, ó, no aperto, em pé e tal, e os marmanjões ali, tudo, né, sentadão, com o olho fechado e tal, né? E cara, tem um filme aí que é com o Zé Pequeno, não sei se você já viu aí, que é um filme brasileiro aí, que esse Zé Pequeno é um bandidão, né? E ele chega tocando terror nos lugares. E aí o pessoal hoje faz pegadinhas com ele, né? Ele chega nos lugares e toca o terror. E ele dentro de um ônibus, metrô, não sei, no Rio de Janeiro, ele entrou, né? E tava lá o cara sentado todo mundo sentado, né? E a mulher lá em pé. Ele chegou lá em cima do cara, pagou um sapo ameaçando o cara, como se fosse um bandidão ameaçando. Ele pregou o maior susto no cara e o cara ficou apavorado, aí que ele chama, toca o pavoru aí, né, no camarada e tal, que é para ver se liga. Então a gente vê muito isso. E tem coisas que, como eu falei lá no início, tem que ser ensinada. Mas tem coisa que é instintiva também. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, por gentileza. Então, pastor Elber, algumas coisas a gente, até quando a gente trabalha com casais, a gente vai observar isso. O marido como suporte, e a gente tem que estar atento, e muitas vezes essa mulher também tem que permitir que ele seja o suporte, né? Voltando lá no começo, né? Vamos lembrar ali quando falou sobre o ensinar. Nós temos os dois lados, vamos dizer, isso é importante. É importante que ele saiba o lugar, ele aprenda também a posição dele neste mundo. É importante que o homem, o jovem, ele vai aprender que ele tem mais força, ele tem mais recursos e ele é a regra da natureza, ele proteger o mais fraco. É importante. É igual no trânsito. No trânsito, o caminhão ele vai proteger o carro, que é o mais fraco, o carro vai proteger a moto e a moto vai proteger o ciclista. Então, assim, cada um vai protegendo o outro, porque o espaço a gente não pode abusar, mas cada um vai cuidando do que é mais frágil, mais fraco. E aí o homem tem que também pensar justamente nesse detalhe. E aí vem isso é um aprendizado. A questão do estar no ônibus, o levantar, o sentar, é uma questão de educação. E aí isso é berço, é aprender dentro de casa, é aprendizado também. A gente vai observando o estar ali. Agora, quando ele entra para um relacionamento, e quando eu vou conversar com muitos jovens, eu falo justamente isso: olha, ela tem um pai, ela tem uma família, você vai tirar ela de dentro da casa dela, você vai dar pelo menos o mínimo que ela tem na casa dela? Então, se você não tem, não tire. Então, é o princípio, é o básico. Como homem, você já tem que ser o suporte financeiro de dar o mínimo, porque se ela sair de lá e não tiver emprego, você vai sustentar, você não vai viver nas custas dela. Tem muitos homens que deixam de ser o suporte, a mulher se torna o suporte. E tem muitos que querem. Mas tem muitas mulheres que se colocam nesse lugar. Aí a pergunta que eu faço também para muitas mulheres: vem cá, por que você está se deixando estar neste lugar? Né? Essa pegadinha aqui do igual da mulher carregando a criança, carregando a bolsa e o marido só empurrando o carrinho, ele só está fazendo isso porque o papel daquele palhaço, que era passar ali, né, daquele combo, que era passar, entregar para ele, era o papel dela. Meu filho, carrega para mim, por favor, me ajuda aí. Porque na hora de dar, de amamentar, ela vai ter que suportar, é com ela. Mas na hora de carregar, você pode carregar, na hora de subir o ônibus. Então, ele também, muitas vezes, se ele não aprendeu lá, ele vai aprender agora. Então, tem coisas que ele vai aprender dentro de casa. Por exemplo, ele em casa, a mamãe, ele foi ensinado, ele não sabe fritar um ovo. Porque tinha tudo em casa. Aí ele casou agora e, de repente, a esposa, naquele momento, não está em condições. Ele não vai, não tem uma secretária do lar, não vai ter quem faça.
Quem que vai fazer ali? Olha, hoje tudo bem, tem um fast food, você pode encomendar, né, o iFood, né, da vida, vai, fez tudo ali, mas é um momento que ele pode, mas ele vai aprender ali, ele vai ser o suporte da emergência ali naquele momento, ele vai estar preparado, e se não souber, ele vai procurar ajuda. Hoje, se não tem, vai lá no YouTube, procura lá no como que se Um faz, você tem tutorial, né? como tutorial, procura lá, você tem que dar conta. Então, a importância é, você precisa estar atento e o marido precisa ser esse que vai dar a resposta naquele momento, porque você convidou uma pessoa para fazer parte da sua história. É esse o princípio. Você convidou uma pessoa para fazer parte da sua história, e a partir do momento que eu convidei alguém para fazer parte da minha história, eu quero também que ela se sinta bem ao meu lado. Então, a minha esposa tem que se sentir bem. Talvez eu falhe, que a gente é falho, tem hora que a gente erra. Às vezes a gente vai caindo no automático, vai esquecendo. Às vezes a gente vai deixando de conversar, de sonhar juntos, de trabalhar juntos, porque assim, ela tem um sonho, ela tem uma história, então, essa mulher, a minha esposa, ela precisa também, às vezes, falar os sonhos dela, e aí, às vezes, a gente não acaba não falando. A gente compartilha de necessidades comuns, então a gente vai investir nisso daí. Então, o marido ele precisa estar atento. Então, algumas coisas que a gente vai vendo, pastor Elber, nessas condições aí, igual vimos, por exemplo, a escuta ativa e a empatia. Então, ele precisa mostrar interesse genuíno pelos sentimentos que ela está vivenciando naquele momento, né. Às vezes é um momento ali que ela só quer conversar, e nós às vezes não temos muita paciência para conversar, né. Então assim, a gente quer o assunto que nós queremos falar, então como é que vai fazer isso ali? Então ele precisa ouvir o que está acontecendo, ouvi-la sem os julgamentos, né, e validar as emoções dela, que são passos importantes, entender ali, né. Às vezes eu não consigo entender, mas eu posso estar ali ouvindo. E eu posso perguntar, né. Então o primeiro momento, eu estou ali presente, né. A minha esposa às vezes me dá umas encaradas lá quando ela está conversando comigo, e às vezes eu estou com algumas coisas na cabeça, eu pego o celular, aí ela dá uma parada e olha para mim, aí eu fico meio sem graça, eu "Espera um minutinho, deixa eu dar essa resposta aqui", aí paro lá com o celular e olho para ela, "Pode falar". Aí ela fala assim: "Não, não tem nada não para falar", aí eu fico sem graça, aí passou o tempo, passou. Então assim, eu demonstrei que eu não estava presente naquele momento. Então, assim, eu demonstrei que eu não validei, eu não dei a importância a qual era de direito a ela naquele momento. Já reparou que a gente faz isso? Né? Já reparou que a gente quer mostrar tantas coisas e deixa de fazer isso? E aí as crises entram. Então, às vezes, assim, repare que quando vem um problema grande dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, ele na realidade é um acúmulo de pequenas coisas. Não é algo que chegou assim de repente. Pode acontecer, mas geralmente são acúmulos de coisas que vão deixando, que vão passando todo o tempo. Precisamos estar atentos em relação a isso daí. Muito bem. E doutor Guinaldo, como que o marido pode perceber que a esposa ela está emocionalmente abalada, mesmo quando ela não verbaliza, essa situação? Uma das coisas que são maravilhosas que a gente olha a gente percebe no setting terapêutico, né, é que a gente olha para a pessoa, né. Você olha para a pessoa e você conhece. Já viu quando uma pessoa fala para o outro, assim, fala assim: "Só de olhar eu sei que você está sentindo"? É isso aí. Quando a pessoa está agitada, quando ela está nervosa, quando ela está angustiada, o corpo fala, né, o semblante fala, né. Eu tenho algumas formas que eu ainda brinco, minhas filhas sabem disso, minha esposa sabe disso, algumas pessoas sabem, outras não. Então, tem pessoas que já falaram que não sabem quando eu estou com raiva ou não, mas as minhas filhas sabem, a minha esposa sabe. A minha filha sabe, por exemplo, ela fala assim: "Se ele tiver de brincadeira, eu sei o que ele está fazendo", né. E ela falou: "Pai, não adianta, eu sei como é que o senhor está falando, porque o senhor tem uma forma específica", eu falo que não. Então as pessoas sabem como é que a gente, age. Então você dentro de um relacionamento e aí que tá,
dentro de um relacionamento e a outra pessoa fala, se ela está vivendo um momento emocional fragilizado, o que que acontece? Você vai demonstrar ali e você não demonstrou a atenção necessária, ela vai perceber qual é o outro sentimento que ela vai ter. Se ela está com a crise, ela está fragilizada, ela vai ter uma leitura. Eu estou com ele e eu não tenho valor para ele. O meu sentimento não vale nada para ele. O que eu estou passando não tem valor para ele. Aí vem uma outra pergunta: se por acaso, e se em algum momento, e a gente sabe que isso acontece, passou aquele momento da crise, ela conversa com alguém, ou naquele momento ela conversa com alguém, e essa pessoa vai falar assim, e você acha que vale a pena continuar nisso daí? Aí vai criar aquela ideia assim, para que ficar nesse relacionamento, se você não tem o valor necessário? Tá vendo como várias coisas vão acontecendo? Né? Como que, às vezes, a pessoa vai falando, vai achando, como diz o pessoal aí, cabelo em casca de ovo ali, né? A gente vai achando coisas ali, então é importante, então esse marido ele não tem que ficar com medo, ele só tem que ser o marido que foi escolhido ali, aquela pessoa que a mulher ama e que é falha, ele sabe que ela que é falho, que vai dar alguns vacilos de vez em quando, mas está pronto para poder se retratar, conversar, voltar atrás, recomeçar, né, validar o que a esposa está ali. Se ela está em crise, ele não conseguiu perceber, perguntar: "O que está acontecendo? O que que eu posso te ajudar?". Repara que a gente fala isso com os outros quando a gente quer ajudar. "O que que eu posso? Em que eu posso te ajudar?", né. Então, assim, a presença ali é um apoio prático, né. Estar presente fisicamente e oferecer ajuda em tarefas do dia a dia, que pode aliviar o peso da crise. Então, assim, hoje é comum, mas assim, lá atrás falar que o marido lavava a louça era complicado, mas eu lavo louça já desde pequeno. Nunca minha mãe me ensinou. Quando o pastor falou aí sobre a questão do menino criado com a mulher, né, só com a mãe ou com a avó, vai depender da forma que veio essa criação, tá. Eu fui criado com mãe, mas a minha mãe era aquela que falava que o homem não chorava. Então era complicado, né, que a gente vem aquela criação que o homem não chora, eu falo: "Não, o homem chora, ele tem sentimentos, é um ser humano". Agora ele precisa também tem um momento dele dar vazão a esse ser humano, mas tem hora um momento que ele tem que segurar as lágrimas e tem que dar conta. Depois ele chora, mas agora é hora de resolver. Então muitas vezes acontece, e eu passei por isso muitas vezes. Na hora que foi quando eu perdi a minha mãe, foi a hora de resolver. Depois que passou o momento lá, irrompi em choros que, né, quem estava do meu lado não sabia o que fazer. Mas aí foi o momento de eu me desabar, mas aí foi agora trabalhar o luto. Mas no momento de resolver, teve que resolver. Então a gente vivencia isso, né. Você vai trabalhar isso. É o momento que você vai estar ali. Nós vivemos vários papéis na nossa história, e o homem precisa estar atento. Então ele tem o sonho dele, a mulher tem o sonho dela. Os 2 juntaram-se em um sonho só. Agora vamos trabalhar juntos. Só que essa mulher, ela vai envelhecer, ela não vai ficar com 20 anos a vida toda. Virá rugas, virão os problemas, os cabelos ficarão brancos, ficarão nevados, né, grisalhos. Ela vai pintar o cabelo, fica bonitinha, a gente não pinta, né. Não sei por quê, não tem problema nenhum homem pintar cabelo, não tem problema. Aí, vai acontecer isso. Aí o que que acontece? A tendência do homem já não é valorizar mais, a mulher não, ela continua ali, né. Aí você vai fazer o quê? É cuidar isso daí. E aí quando ela vai percebendo isso, olha só o momento da crise, a crise da idade. Ela vai começando se sentindo que vai se sentir que o tempo está passando, e o homem quer continuar sempre o garotão, né, quer continuar sempre sendo o novão, o bonitão, e aí esquece que também o tempo passa para ele. E ele precisa aprender a lidar com o tempo dele, né, aprender a cuidar disso. Então, se fala assim: "Mas o homem tem crise?" Tem crise também. Então, se os 2 conseguem conversar, vão poder parar um momento e conversar sobre a idade, a crise da meia-idade,
a crise da casa vazia, do lar vazio, do ninho vazio. O que que nós vamos fazer agora, né? O que que nós fizemos na vida toda? Qual foi o nosso sonho? O que que nós conquistamos? E assim vai por dia a dia, pastor. Muito bem. 15, meu Deus, 15 minutinhos, faltando para as 11 horas. O tempo voa. Doutor Aguinaldo, ainda dentro dessa sua explanação agora aí, né, do que o senhor falou, o que fazer, né? Vamos tentar aliviar aqui um pouquinho para a costa dos meninos aí. O Pode aliviar muito, não. o que fazer no caso, doutor Aguinaldo, quando o maridão, né, quando o homem quer ajudar, né? Mas aí ele não sabe como, né? E sempre a grande maioria deles tem medo, né? E aí faz o quê? Às vezes até se cala, né? E ele tem medo de quê? Tem medo de piorar a situação. Não sabe chegar, não sabe, né? O que que o senhor diria para esses jovens mancebos, doutor Aguinaldo? Peça ajuda. Olha só, tem que procurar a fonte certa também, porque é interessante, pastor Elber, quando o pastor fala assim, quando ele não sabe o que fazer. Ele está conseguindo ter uma leitura correta do que está acontecendo? É o primeiro detalhe. Ele precisa olhar para dentro dele e avaliar se ele está tendo uma leitura correta do que está acontecendo. Primeiro detalhe. Porque se você for conversar naquele bate-papo com um colega que também ou já passou por uma crise e não, dependendo como que está, que valoriza a vida dele, ele pode acabar estragando a vida dele. Ele precisa estar atento ao seguinte, ele tem a leitura do que está acontecendo? Qual é a leitura que ele precisa fazer? Dentro da minha casa, nós estamos passando um momento de que, olha, vamos voltar àquele tempo da pandemia, né, que foi um momento de crise, que foi o seguinte, todo mundo a gente estava vivendo naquela correria e todo mundo queria um tempo para poder ficar com a família. A pandemia veio e, de repente, foi a primeira semana, todo mundo gostou. De repente, foi a segunda semana, todo mundo gostou. Aí falaram um mês, o pessoal já começou a coçar a cabeça. Aí, daqui a pouco, o casamento acabou porque ficaram 2, 3 meses dentro de casa, todo mundo dentro de casa, e aí tinha que trabalhar de casa, aí começou perda de emprego, começou uma bagunça. Um ao outro não conseguiu suportar, né? E aí se percebeu o seguinte, não tinha mais diálogo, não tinha diálogo dentro de casa. Mas é interessante que quando a gente está no flerte, no cuidado, a gente tem tanto assunto, tem tanto sonho, tanta coisa, né? Tanto objetivo a ser alcançado, e aí a gente tem muito assunto. Depois, quando estão juntos, não tem assunto. A gente passa por isso, é uma realidade. Então a gente precisa ter a leitura. A sua pergunta vai nessa resposta. Eu primeiro preciso ter uma leitura e observar se essa leitura do que está acontecendo, ela é real. Olha, minha esposa está passando, vamos supor que já é um casamento já há alguns anos, a minha esposa está passando naquela crise do climatério, que está chegando o momento, que está aproximando o momento da menopausa. O homem pode estar passando naquele momento da andropausa, ou seja, tem as mudanças do hormônio, tem as questões que vão acontecendo ali, tem tratamento para tudo isso. Mas até perceber que chegou, porque tem mulheres que entram na menopausa precoce, às vezes jovem, ela não percebeu. Então as emoções, aquele fogo, aquele calor que ela está sentindo, né, não é o fogacho, não é o calor, né? Aquele calor, né, que a gente não sabe o que está acontecendo, aquele nervosismo todo ali, a resposta que vem ali, e aí a pessoa não sabe o que está acontecendo. É sentar, fazer leitura. Então, se ele conseguir falar com ela, conseguir buscar essa resposta, aí repara, é conseguir sentar no sofá, se for no sofá, ou é na mesa da cozinha, ou é na cadeira de balanço, não, o pessoal não gosta de cadeira de balanço, não. Ou é num lugar ali e conversar. Ou é na praça, ou é, não sei, é parar e olhar para o outro e buscar entender. A partir daí, vamos buscar a solução. Porque vai chegar um momento que, se o problema for totalmente crise emocional, crise relacional, tem terapeuta de família, terapeuta de casal, e vão poder vivenciar, buscar ajuda.
Então, para tudo tem ajuda. Eu ouvi um irmão falar, eu achei fantástico, ele fazendo teologia, eu achei gostei que ele falou. E aí o conselheiro falou justamente isso, e é o que a gente fala: todo problema, ele tem um nome. A partir do momento que você nomeia, você busca a solução. Então você precisa nomear. Qual é o sentimento? O que está acontecendo? Então o jovem, ele precisa primeiro saber quem ele é. Quem ele é na história, o que está acontecendo. E às vezes, sabe qual é a crise que acontece para o homem, muitas vezes? É que ele entra num relacionamento, ele entra num casamento, mas ele era aquele camarada que estava em casa, que o pai que mantinha tudinho, ele não tinha, não sentou para fazer as contas, entra num casamento, a moça tem o sonho dela, já está trabalhando, tem o dinheiro dela, tem o consumo dela normalmente, e aí eles entram para o casamento e vão trabalhar, vão estar juntos. Aí vem a compra do apartamento, mas não sentaram para juntar os valores e saber assim: ó, isso aqui nós vamos juntar e vamos dividir as contas, vamos trabalhar junto. Não, a conta é sua, outra é minha. E aí, se tiver uma divergência financeira ali, né, aí fica difícil. E aí começa a crise, porque não estava preparado para lidar com essa conta. E aí a crise que está é a esposa de um lado, é o marido do outro. E aí começa a ter problema. Já percebeu? Já passou por isso? Né? Já passei por isso também. Aí fala: "Rapaz, como é que é complicado esse negócio de dinheiro", né, dá dificuldade. Então você precisa trabalhar, ainda mais quando o desemprego bate a porta. Então tudo isso é complicado. Aí a crise, ela não é uma crise só de um, a crise se torna em 2. Então a crise da minha esposa, ela é minha crise. Eu preciso estar atento em relação, eu tenho que até saber, então eu tenho que conhecer. Então a forma do jovem, do adulto, seja qual for a idade, ele precisa, eh, ter ciência, ter conhecimento, para saber onde buscar ajuda. Talvez ele já tenha a resposta. Muito bem. Bom, 7 minutinhos, faltando para as 11 horas. Aproveitando aí a deixa que o senhor falou aí, né, de dar nome aos problemas, né? O que o senhor acha que impede muitos homens aí, no caso, de serem esse suporte emocional para as suas esposas? Dando nome agora a esse trem aí. Vamos lá. Egoísmo, às vezes, porque eu sou homem, então tem que ser o que eu falo, né. A gente vê essa questão aí do YouTube, desses reels aí, né, e aí tem uma que é engraçado, que a pessoa perguntou lá do senhorzinho já de mais de 50 anos de casado, aí pergunta aí qual é o segredo para ficar tanto tempo, aí ele falou assim: "Não, uma hora ela tem razão, outro dia ela está certa, no outro dia eu estou errado". Então, deu para viver isso aí. Mas eu não digo que é só isso, né, então assim, a realidade é você também estar atento, saber quando que você tem que abrir mão, saber que poder escolher, poder ajudar, né, e vivenciar o tempo bom aqui, né. O Luiz está caindo na risada aqui, né. Vamos lá, né. Mas é poder, ter noção disso, saber que todos os 2 têm escolhas e podem saber em relação, como você vai vivenciar esse momento. Como que você vai trabalhar a sua história. O que você quer? Qual é o sonho? Eu sempre trago isso. Você convidou a pessoa para poder fazer parte da sua história. Você convidou aquela, que você ama, que vai ser a sua esposa. Por quanto tempo? Né? É a primeira coisa. Talvez você fale assim: "Ah, até que a morte os separe", pelo menos a gente fala isso, né. E será que é isso mesmo? Você sabe que se você não investir no relacionamento, se você não investir no amor, esse amor, aí a gente fala: "Esse amor que você tinha, ele vai acabar?", né. Aí fala: "Ah, o amor não acaba". O amor que Deus te dá não acaba, mas o amor relacional, ele vai perdendo interesse, então você tem que cultivar esse interesse cada dia, porque o corpo transforma, os desejos mudam, as lutas vêm, né, as dificuldades aparecem, o cabelo branco chega, né, o peso da idade chega, tudo isso vai acontecendo. Quando você casou, você não falou que você, poderia ter uma barriguinha a mais. Você não falou, por exemplo, que
você poderia ter um problema emocional. A mulher, por exemplo, não falou. E aí você tem, no momento ali, uma crise emocional, uma crise, psicológica. Você tem que ir, às vezes, ao psiquiatra. Você tem que procurar a questão médica, porque algumas coisas vão acontecendo. E aí você vai fazer o quê? São coisas que não entrou no pacote, você não conversou sobre isso, você não chegou e não fez um checklist: "Vem cá, você tem isso, tem", tudinho, não. Aí você fez uma avaliação: "Não, para esse casamento não dá para eu entrar, não, isso aqui eu não quero". Você não fez isso. Você amou a pessoa, você chamou ele e falou: "Quero que você faça parte da minha história". Mas também a gente não faz uma outra coisa, pastor Elber, a gente não conta a nossa história, para que nós queremos, o que nós contamos. E a outra pessoa, ela conta até o máximo que ela pode, porque vocês vão reconstru nós estamos construindo a história juntos. Mas a história muda, precisamos lembrar disso. A história muda ao longo do tempo. E como ela muda? Ela pode mudar para melhor. E aí você pode fazer ela melhor. Então, assim, esse suporte é aquele que segura, é aquele que vai estar junto ali, é um momento difícil, porque olha, você começou bem, é legal, é fantástico, é maravilhoso, tá o sogro, a sogra, tá todo mundo junto, mas vai chegar o dia que o sogro e a sogra vão partir, aquela mulher vai sofrer e você vai precisar estar ali com ela. Você vai ter que ajudá-la, tomar certas decisões, e essas decisões você que vai tomar. Vai ser o momento que você vai ter que acompanhar, você não vai falar nada, 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 nada. Você só vai estar ali do lado e vai vai ouvir várias vezes repetir as mesmas histórias das angústias que ficou lá, né. Se é uma pessoa que teve, eh, um sofrimento na sua criação, talvez você repita uma história ou até faça o que aconteceu e a pessoa vai demonstrar um trauma emocional que ela passou na infância e você fez sem saber. E aí você precisa saber disso, você vai precisar se tratar, ela vai precisar se tratar, aí ela vai ter que nomear: "Por que que aconteceu aquilo? O que que eu fiz?". "Eu não sei". Então, assim, é na vida conjugal que você vai aprendendo a manifestar, a se expor, conhecer o outro e ser conhecido. E ainda assim nós não vamos conhecer de tudo. Então, ser suporte, o marido precisa estar presente. Quando o pastor falou aí que conversou com o Luiz sobre isso, eu também conversei com o Luiz, foi por isso que veio essa ideia de falar em relação ao homem, porque é difícil falar para o homem, né, então o homem como suporte, né, porque eu também passo por isso, acompanhei pessoas e como é difícil realmente o homem estar no hospital acompanhando, às vezes ele até fala: "Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta e tudo", e é difícil a gente ver homens, tirar plantão no hospital ali, cuidando da família, porque, às vezes ele não consegue lidar com aquilo mesmo, né. São coisas que a gente encontra com homens mesmo que vai falar assim: "Cara, cemitério eu não vou, não, de jeito nenhum". E às vezes eu preciso de ir, eu tenho que estar lá, né, tenho que é um familiar, é um amigo, eu vou estar ali, presente. Se é minha esposa, é meu parente, então se é um familiar, você vai estar ali. É importante. Então o marido é esse suporte, é aquele que vai sentar e vai conversar, é aquele que vai sentar e vai ouvir, para conhecer, né. Então é esse estar presente, pastor Elber. Por isso que, acaba sendo importante, porque você convidou uma pessoa para estar ali, você está cuidando. Então, assim, o apoio importante ali, o respeito, a compreensão, né, reconhecer as necessidades, a perspectiva dela, né, mesmo diante das divergências. Então, eh, esse respeito é importante. Você conhece, sabe qual é a perspectiva da sua esposa? O que que ela espera? Talvez ela não espere muito, né. Talvez ela só espere estar com você e você não está com ela. Então, assim, o que que é isso? E esse diálogo, às vezes, é difícil para nós homens. Às vezes nós colocamos a nossa perspectiva, a nossa expectativa, e aquilo que nós até mesmo o homem raiz, aquele: "Não, eu tenho que cuidar tudo e acabou". Às vezes a gente acaba de deixa de ver isso também. Então a gente precisa também se reciclar de vez em quando aí, dar uma olhada nisso, né. E aí se o caso está grave, apoio profissional, procurar ajuda de um psicólogo, terapeuta de casal, psicólogo ali para trabalhar isso, né, ver isso aí nesse suporte emocional que é assim: "Ó, eu não dou conta. Então minha filha, vamos nós 2 juntos, vamos passar juntos pelo cuidado, vamos lá".
porque aí eles vão ver como é que a gente está o nosso diálogo, como é que nós estamos vivenciando aí, e a gente pode ajustar a nossa conversa e podemos vivenciar outro momento, né. Eu lembro assim, e eu posso falar de mim, que eu não tenho problema, eu lembro que um dia eu fui numa viagem com a minha esposa, ganhamos uma viagem, né, 3 dias. No último dia, a gente almoçando, passeando, aí ela virou e falou assim no último dia: "Você percebeu?" Eu falei: "Percebi o quê?" Ela percebeu que hoje foi o único dia que a gente está almoçando e você não falou de trabalho? Eu não tinha percebido. Tempo todo conversando, conversando de trabalho. Repara, muitas vezes a gente só fica falando sobre isso. Foi o único dia que a gente conversou sobre o passeio, aí já estava no final, porque era 3 dias que a gente tinha. Aí eu falei: "Não, vou melhorar". Voltei tudo a mesma coisa, sempre conversando de trabalho. Eu estou precisando tirar mais umas, as férias é para isso. É você sentar, planejar, conversar sobre outra coisa, conversar sobre outros assuntos, né. E às vezes a gente não faz isso, é estar presente. Então a crise muitas vezes, pastor Elber, a crise emocional, ela vai dando por acúmulo de muitas coisas. Quais são elas? Não sei, vai depender de cada casal. Muito bem. Antes da gente ir lá para o nosso chat, eu estou vendo aqui que tem várias participações aqui, não é? Deixa eu fazer só mais uma perguntinha, doutor Aguinaldo, do senhor, que é o seguinte: como lidar, no caso, doutor Aguinaldo, com os maridos que dizem não entendo o que ela está sentindo ou isso é coisa da cabeça dela? Às vezes, ou frases parecidas, né? Às vezes temos frases prontas, até mesmo para dar um jeito de ou se omitir ou fugir da situação, né? Você já deu a resposta. A primeira pergunta que eu faço é justamente isso: "Você quer entender?", né. "Ah, eu não entendo", "Tá bem, você quer entender? Então vamos procurar, vamos conversar?", né. E a outra pergunta foi qual? Uma eu não entendo, a outra é? Isso é coisa da cabeça dela. Pois é, você quer acabar com o casamento, você fala isso. Aí isso é coisa da tua cabeça. Rapaz, tu acabou seu casamento, não fala isso não, porque rapaz, ela já tá numa crise. Aí ela vai falar assim: "Tu tá me chamando de maluca? Você tá falando que eu sou louca? Você tá falando", rapaz, aí acabou a briga, aí não tem mais jeito, não tem mais jeito. Aí você vai encontrar um outro que vai entender, vai dar ouvido para ela, vai ter aquela escuta, pronto. Aí vai ter a atenção, vai ter o cuidado, acabou o casamento. Então, meu filho, tenta, tenta, tenta de toda forma. Olha, eu não estou conseguindo alcançar o que você está querendo dizer. Eu quero. Vamos procurar ajuda? Eu tô tentando compreender, eu não estou conseguindo compreender. Então vamos procurar junto. E ela vai ver se, poxa, ele está tentando me ajudar. Talvez eu não esteja conseguindo ser o mais claro possível, né. Então, assim, mas na verdade ele está falando assim: "Eu não estou entendendo nada", né, mas ele pelo menos está ali, está acolhendo, falando: "Eu realmente eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo, eu acho que isso é impressão dela, mas assim, não, vamos procurar ajuda". Porque a leitura do que vai na comunicação é justamente isso. Ela vai falar assim, ele vai achar que é coisa da cabeça dela, ela está achando que ele está achando que eu estou louca, ela está achando que eu estou, então assim, não vale a pena. Então quebra o diálogo. Então a realidade, às vezes tem coisas que a gente não compreende. Então, onde eu posso mudar? Onde eu posso trabalhar? É essa escuta ativa, é esse respeito, né. Na realidade, pastor Elber, é esse cuidado, é esse respeito, e se eu realmente não estou conseguindo, eu vou procurar fortalecer isso daí. Então, assim, eu fortaleço o meu relacionamento através dessa comunicação aberta, entendeu? Procurando não ter conflito, né? Porque às vezes a gente fala que não entende, fala: "Ah, isso é coisa da tua cabeça", e larga para lá. Pronto, aí ela não vai querer falar mais à noite, não vai querer conversar. Então, assim, a gente precisa fortalecer esse vínculo, restaurar a confiança um no outro, procurar esse crescimento no dia a dia. E aí a única forma é poder entender, e não é fácil. A vida relacionamento não é fácil. E aí não é aquele negócio que você só deleta, você apaga e pronto, não tem como. Então,
A mulher vai ter um momento de crise, vai ter e aí entender qual é a crise, talvez seja só coisa da cabeça dela, ela vai chegar um momento, ela vai falar assim: eu estava fragilizada emocionalmente", ela vai se sentir auxiliada, ela vai conseguir falar sobre isso, e aí ela vai conseguir se sentir melhor, e aquele marido vai ser um maridão, o esposo que Deus deu para ela, o melhor homem da vida, não tem outro igual, né. Talvez ele não valha nada, mas assim, é o melhor que Deus deu, vai ser aquele, e é pronto. Ele só precisa estar do lado dela e compreendê-la. Muito bom. Olha, 11 horas e 5 minutinhos. Vamos lá no nosso chat, doutor Aguinaldo. Claro, eu Vamos tenho lá. mais uma pergunta aqui também que eu queria fechar com ela. Se der tempo, a gente faz, né? Que a gente sabe que o doutor Sim, Aguinaldo tem o tempo dele aí. Lá no nosso chat, a minha amiga Cirlândia, né, ela chegou aqui dizendo bom dia. O Lucas Ferreira está dizendo: tema pertinente, certeza que serei abençoado pela rede 316 com essa conversa. E ele diz mais aqui: sou de Salvador, da Igreja Batista, a Fonte da Vida. A Isabela Silva está mandando bom dia. A Cirlândia está dizendo: vai precisar de mais semanas para concluir o assunto. Aí a Isabela está dizendo mais aqui, ela está dizendo assim: aqui para o interior está uma geladeira, em Valença, lá no Rio de Janeiro. Tá lá, Valência. a gente falou do que estava fazendo frio no Rio, né? E a Cláudia está mandando bom dia, a Isabela dizendo amei esse tema. E diz mais, super concordo, alguma coisa que a gente falou aqui. E ela falou assim, Cláudia, ou melhor, perdão, a Cláudia está dizendo, por aqui, por enquanto, daqui a pouco tenho, por aqui por enquanto, daqui a pouco tenho que voltar para a rádio. Ela está estava ou está ainda, não sei, no YouTube. Minha amiga Van Gomes está por aqui, está dizendo que assunto abençoador. O Lucas Ferreira está dizendo, minha pergunta é, como podemos promover esse diálogo com a rede de homens da igreja local de forma não convencional? Palestras e etc. Doutor Aguinaldo. Sim, tendo um grupo de homens é fomentar. Começa geralmente 2 ou 3, aquele tipo de discipulado, aquela, jogando ideias, né, e aí deles ali chamar outras pessoas e vamos bater o papo. Porque quando tem mais pessoas, a gente vão aquela roda de conversa, um churrasco, um bate-papo ali, e aí daqui a pouco o assunto vai, e aí a gente saber o que está acontecendo, porque o homem precisa abrir mais o coração. E nós, até dentro da igreja, nós temos essa dificuldade. O homem não gosta de se parecer ou demonstrar fragilidade. Ele acha que é frágil. Mas nós temos dificuldade, não adianta, a gente sabe disso. Eu sei que eu falho a beça, minha esposa que me aguenta, tadinha dela. É isso aí. Muito bem. A Isabela que tá aqui está se divertindo com alguma coisa, a Van também junto com ela, também não sei o que foi falado aqui que elas Acho estão que porque rindo. nós falamos A do homens, virtuosos, modo 1 aí. Deve ter sido. A Maiara, né, a nossa psicóloga também está por aqui, ela falou virtuosos sim. E o Reginaldo Araújo está dizendo o seguinte: bom dia, graça e paz, pastor Elber, doutor Aguinaldo. Na minha infância, eu ouvi falar que suporte e armador. Tá. Eu acho que é isso que ele quis escrever aqui. Na minha infância, eu ouvi falar que suporte e armador de rede é que segura peso. Acho que é isso que ele quis É aquele dizer. gancho ali, aquele suporte ali para ele. Você fala, o Então, suporte da rede, né, é isso é que aguentar o segura peso peso e mesmo. não a pessoa, né? A Mayara está dizendo modo on, cheiro van. E a Isabela está aqui batendo palma, a Van Gomes dizendo: temos um virtuoso modo on, o Reginaldo, pastor Welber. Olha ele aqui. Aí o Reginaldo está aqui, né? Botou aqui hashtag sou marido modo on. A Isabela Silva, hoje em dia está raro esses tipos de homens. Eita. E ela está aqui, né? Rindo com respeito, né, Isabela? E a Van Gomes está dizendo, Reginaldo Araújo, você é o marido virtuoso modo on. O Lucas Ferreira está dizendo, a escutativa é muito importante. Aí, obrigado, Van, você é bênção. O Reginaldo está aqui agradecendo. Aí, ótima pergunta. Para que os homens não achem que tudo é hormônios? Olha aí. A Dária Santos está dizendo, bom dia com Jesus. Ela está lá em Curitiba. Curitiba deve estar gelado também, né, ô Dária? A Isabela Silva está dizendo, isso é bem complicado. É por isso que a figura do marido provedor está sendo apagada aos poucos da sociedade. Eu vi outro dia um homem, um desses blogueiros, enfim, não sei o que a cara era,
Ele falando que hoje, se acontecesse uma guerra, né, muitas famílias estariam arruinadas, porque tem homens de fato que os caras não têm noção nenhuma de provisão, não tem esse, não é noção de provisão, eles não têm aquele, vamos dizer, o start, né, para poder ele saber que ele é o provedor, protetor, ele é o caçador, né, do passado, é esse cara. E por conta disso a gente está perdendo um pouco, né? Os nossos jovens estão hoje guerreando em videogame e esquecendo que se houver uma guerra, não é só tiro, fuzil e bomba, né? Não, tem a sobrevivência, né? Então, essa consciência do homem de que ele é o provedor, isso aí de fato tem sido mesmo meio que abafado, né? Sobrevivência e proteção. Exatamente, providência e proteção. A Isabela diz mais, ela está dizendo aqui, sacerdote do lar, as mulheres têm estado à frente de muitas responsabilidades na família, ou nas famílias, né, Isabela? A Van está dizendo, muitas mulheres deixam de falar porque os maridos menosprezam o que ela diz, e que isso é necessário aumentar a observação. E aí começa o problema. E o Reginaldo está dizendo, tem horas que a mulher quer só falar, e tem hora que ela quer falar e ouvir a posição do marido. Tem a hora que ela quer só ser admirada e elogiada. Vamos amadurecer, homens. Pois é. Aí é exatamente esse time, Reginaldo, que muitos homens, né, estão aí aprendendo e alguns não fazem questão, não, meu irmão. Quer saber, né? Atropela tudo isso daí. A Sandra Mendes está dizendo bom dia com Jesus. A Van está dizendo outro momento de grande crise para as mulheres é o climatério e a menopausa. Os homens não passam por esse tempo de bagunça hormonal como a gestação e essas outras fases. Isso aí. O Lucas Ferreira está dizendo, é preciso romper com esse ciclo. Muitos homens cresceram em lares onde seus sentimentos eram tidos como menor importância, da mesma que a forma de lidar com ele. Da mesma forma de lidar com ele, não sei se é isso que ele quis escrever. É aquela época que o homem, ele era aquela questão, ele tinha que, homem não chora, homem tem que trabalhar, homem tem que ser isso, e assim, e era uma das coisas que a sociedade vai mudando, né? Aos 18 anos era aquela crise que o homem foi aprendendo isso, né? 17 anos ele era um garoto, ele era um menino. 9, 10 anos, 16 anos, ele trabalhava, ele já sustentava, fichava, era carteira assinada a partir dos 16, 14, 16 anos. E aí, 17 anos ainda era um menino, mas 18 anos ele já era homem feito, então ele já tinha que saiu do exército, ele já tinha que formar família, ele já tinha que sair de casa, ele tinha que cuidar da casa, né? E era essa coisa. Então, depois, com tudo que foi avançando, nós encontramos homens que primeiro estudam, ficam uns 40 anos ainda na casa dos pais, para depois se formar o seu lar. Depois começaram as mudanças, então, assim, foram se tornando, e o homem foi passando a viver, ou o ser humano foi vivendo até mais. Então, essas mudanças também precisam ser observadas, e essas vai acontecendo tudo isso também, essas diferenças, né? Sim. A Van está dizendo aqui, exatamente, homens muito melindrosos e outros muito secos. Equilíbrio, que é a atitude tão necessária. O Lucas Ferreira está dizendo mais aqui, ele está dizendo, criando assim a imagem de um homem que não deve se envolver com questões emocionais, tanto na escuta ativa ou auxiliando com o problema de forma prática. E a Van está aqui aproveitando, né? Está dizendo o seguinte, eita, está na minha série de virtuosas modo on, em casa se aprende a ser marido e líder. Aguardem. Eita, que bom, vou ter que ir para lá. A Van está dizendo, arrasou o pastor Aguinaldo, o pastor respondeu alguma coisa aí, falou, em casa que se aprende. E o Lucas disse aqui, ouvir sem julgamentos e até sem querer resolver logo. Às vezes é ouvir e ser cabeça fria para resolver no momento adequado. É um poeta. Exato, é isso aí, né?
O Reginaldo está dizendo mais aqui, ó. Domingo passado foi aniversário da minha esposa. Avisei na quarta que não estaria na EBD porque eu precisava fazer o almoço para minha bonita. Preciso dar o valor real à minha companheira. Eita, Reginaldo. O Valdir Neves está dizendo: o cabelo do pastor Ignaldo não tem um fio branco. Será por quê? É que eu corto todos os brancos. Você pulou alguma coisa aí, não pulou, não? Pulei? O que? Qual foi? É. O Domingo. Reginaldo falou assim: seria bom passar passar em nossas igrejas essa palestra de segunda-feira passada. Show. Isso aqui eu não consegui identificar aqui, não. Tá no Eu seu passo para aí? você, então. Logo É. depois foi assim: ouvir sem julgamento, que foi do Lucas Ferreira. Ouvir sem julgamentos, até sem querer resolver logo. Às vezes é ouvir e ser cabeça fria para resolver no momento adequado. Aí o Reginaldo falou assim: seria bom passar em nossa igreja essa palestra e de segunda-feira passada. Show. Achou aí? Aí depois Sim, tem Simone Dantas, graça e paz, irmãos, e Rede 316. Deus os abençoe por essas palavras edificantes que nos ensinam dia a dia. Grande abraço a todos. São Paulo, São Miguel Paulista, PIB, Vale do Jacuí. Aí depois veio com Van Gomes, Virtuosas Mundo 1. Aí sim, domingo passado foi aniversário da minha esposa, o Reginaldo falou, avisei na quarta que não estaria na EBD porque eu precisava fazer o almoço para minha bonita, preciso dar o valor real à minha companheira. Parabéns. Aí continua daí. O Valmir Neves, continua aí. Valdir. Show? é que no meu, no meu link, eu estou lendo pelo Pulou meu aí. link, né? Eu não estou lendo lá direto no YouTube. No link não está Ah, aparecendo. E no YouTube aparece, né? apareceu para mim no YouTube, isso aí. No YouTube está aparecendo essa mensagem e aqui no link para mim não está aparecendo. Acho que é isso. Certo. Ah, mas vamos lá. Agora quem se perdeu aqui foi eu. Sandra É, Mendes, bom dia com Jesus. Esse isso. aqui já foi, né? É que o Aí, Valdir falou, o cabelo meu não tem um fio branco, tem sim, tá aqui, ó, aqui, ó. Mas é que eu corto os brancos. Eu corto baixinho. sim. Então, deixa eu ver se eu acho aqui Bom, eu vou seguir aqui, doutor Mas Ignaldo. da Se eu Sandra pular mais Mendes que você algum acertou texto. aí, pode dar Sandra Mendes aí, esse mesmo. Isso. Eu vou seguir aqui. Se tiver mais alguma coisa aqui, você me avisa. Se eu pular alguma coisa aí, você me diz. Ah, Agora deixa eu voltar lá. O Lucas, o Reginaldo, né? Domingo passado foi aniversário da minha esposa, tal, isso aqui, né? Já foi. Aí o Valdir, o cabelo da minha esposa, É meu. e a Van Gomes respondeu o Valdir aqui, tá dizendo, Valdir Neves. Tem sim, você que não está vendo. É o meu aqui. A Sandra Mendes está dizendo, e quando as esposas expõem, não sei se é isso que ela quis escrever, Isso. tudo ao marido, conversa as necessidades e ele diz que vai melhorar e nada muda. Então, e aí é importante estar sempre checando e ajudando passo a passo. Talvez ele não consiga fazer todas as coisas, né? Por isso que a terapia de casal, procurar um profissional, é bom, porque vai revisitando e mudando passo a passo, entendeu? Às vezes a gente não consegue mudar um comportamento de uma hora para outra. Isso aí, quando ela consegue expor, muitas vezes já é algo que está acontecendo há muito tempo. E aí ela não conseguiu mais. E ele não vai conseguir mudar de uma hora para outra. A gente tem esse problema. Então comece a pontuar, comece a ajudar, se ajude um ao outro. Então a gente vai trabalhando isso e vai checando. E no dia que ele acertar, dá um parabenzinho para ele. Poxa, legal, você conseguiu. Gostei disso daqui, né? E o marido também para a mulher. Quando acontecer, não fica só queixando, não. Parabenize, ajude também. A gente tem essa dificuldade também. Muito bem. A Dária está dizendo assim: boa palestra, boa pergunta, Sandra Mendes. A Van está dizendo: a terapia parental ajuda muito, né, pastor Ignaldo? Também. Tudo que vai mestrando, vai justamente trabalhando isso. E a parental vai trabalhar também família, vai ajudar bastante.
E vai trazer as A, histórias também, né? Muita coisa que fica lá atrás. a Deise aproveitou para fazer meio que um desabafo aqui, né, Deise? Ela está dizendo: concordo plenamente. Infelizmente, estamos vivendo as consequências da famigerada ideologia de gênero e também do tal empoderamento feminino. A Edinalva Araújo está dizendo: glória a Deus, como é bom fazer as tarefas de casa ouvindo a palestra de Deus, ou melhor, ouvindo a palestra. Aí Deus, acho que é isso que ela quis escrever, né? Deus continue abençoando esta rádio tão abençoada. Sou da Igreja Batista Monte Sinai, em Simões Filho. E a Lília está dizendo: gratidão a todos. Não é isso, Lília? Isso. Acho que eu não pulei nenhuma a mais não, né, doutor Ignaldo? Acho que Não, deu certinho. seguiu aqui. Muito bem. E no São 11 chat? horas e 21 minutos, doutor Ignaldo. Dá tempo de fazer mais uma pergunta ou só tem que sair? Tem no chat aí? Eu do chat acho que conseguiu ver Não, é todos. pergunta minha mesmo. Não é? Então pode fazer. Tá. A perguntinha aqui, que eu queria só para a gente encerrar aí: como que o homem também, né, ou melhor, perdão, é comum, né, o homem também entrar em crise diante da esposa, e como ele pode cuidar de si sem deixar de apoiar? Doutor Ignaldo. Acontece. O homem pode entrar em crise, sim, e a dificuldade, muitas vezes, para o homem é, diante de tantas demandas, ele não conseguir dar conta e ele entrar em pânico. Pode acontecer. E aí ele precisa cuidar da saúde emocional dele, né? Porque quando, repare bem, às vezes se ele tiver numa situação que ele depende de lidar com questões financeiras ao mesmo tempo e auxiliar questões emocionais, talvez, e já as questões que ele tem em relação da vivência dele, talvez ele não esteja preparado, não se cuidou, ele tem que lidar com isso. Então é importante que ele também esteja atento. É importante que ele também trabalhe isso. Foi interessante dos meninos que colocou ali sobre no chat, né, de não se preocupar e ter que dar resposta rápida, resolver as coisas de primeiro momento, é parar, respirar, buscar ali ajuda também. Às vezes ele vai chegar e vai falar para a esposa: olha, nós vamos precisar de buscar ajuda juntos. Eu, eu, eu agora acho que eu não estou também em condições de te dar uma resposta. Vamos fazer. Então ele vai ser honesto com ele, honesto com ela, né? E vai dar conta, né? Que ele não é o super-homem. Ele, de repente, ele entrou numa situação em que ele não tem a resposta. E às vezes a crise dele é porque ele não tem a resposta. O medo dele, às vezes, é porque ele não tem a resposta. E aí, assim, ao invés dele ser sincero com ele e com ela, ele se desespera e acaba fazendo coisas erradas. Então, o melhor é: o que está acontecendo dentro de mim? Por que eu estou fazendo? Ele entra no estresse e, de repente, ele entra numa ansiedade tão grande que ele pensa que está infartando. Aí a mulher tem que parar para poder cuidar dele. E a coisa fica complicada, né? Então, assim, conseguir fazer a leitura do que está acontecendo com ele também. Então, eu não vou dizer assim, é comum, mas pode acontecer, é possível acontecer. Então, ele precisa olhar para ele também, pode pedir ajuda, pode buscar, pode procurar uma mentoria, né? Se ele tem ali o pastor dele, o conselheiro, ele sai para conversar uma hora. Isso é bom para poder saber. Quando você tem aquela pessoa, a Bíblia fala do companheiro de julgo, né? Quando você tem aquela pessoa que não é a pessoa que vai te julgar, a gente fala muito da terapia, mas quando você tem aquela pessoa que não é a pessoa que te julga, é aquela pessoa que te ouve e fala: cara, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos orar aqui, vamos conversar? Mas, olha, de repente vai falar: rapaz, procura ajuda profissional, conversa aí, vê direitinho, vai ser bom para você, bom ajudar. Então ele também tem que estar atento em relação a isso. Nós somos seres humanos, precisamos estar atentos e não podemos ter medo de pedir ajuda. Muito bem. Bom, são 11 horas e 24 minutos em Brasília. 11 horas e 24 minutinhos em Brasília. A gente está chegando ao finalzinho aqui de mais um No Divã da Rede. O doutor Ignaldo Pinheiro volta na semana que vem. Acho que conseguimos esgotar o assunto de hoje, não é? Então, na semana que vem, já tem o assunto já, doutor Ignaldo?
Na semana que vem, eu convidei a Maiara, que eu estou com saudade da Maiara, né? Maiara Ferreira, psicóloga, para estar aqui com a gente, mas ela não mandou resposta, pelo menos eu não vi lá, né? E coloquei o seguinte, ó, julho tem férias, né? A gente sabe disso. Então eu coloquei mês da revisão, mês da revisão do autocuidado e do bem-estar emocional. Pensar nisso daí, vamos destrinchar esse tema aí, fazendo a revisão, trabalhar, e a gente entra tudo nesse momento aí, né? Então, vou chamar a doutora Maiara para poder me ajudar a gente trabalhar nesse tempo aí. Vamos fazer essa revisão e pegar a outra metade do ano aí com todo o gás. Maravilha. Então, chegou alguém, a Vandeca Gomes apareceu aí, antes de você terminar aí. A Vandeca está dizendo o seguinte, Vandeca é a nossa Vandeca aqui, que apresenta o Manhã Isso, Conosco, isso né, aí. 6h30 da manhã. Ela está dizendo, parabéns, pastor Aguinaldo, obrigado por cada ensinamento. Que Deus continue a lhe usar poderosamente. Grande abraço, meninos de Deus. Olha aí, tá certo. Obrigado, Vandeca. Amém. Deus abençoe. E é isso, gente. Então, no Divã da Rede, quinta-feira que vem, de volta com mais uma edição aqui com o nosso querido doutor Eguinaldo Pinheiro. Bom fim de semana, meu irmão. Deus abençoe. Bom almoço, bom trabalho. Papai do céu te abençoe e te guarde aí até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, pastor Elber. Um abraço a todo mundo. Van, brigadão pela presença aí. Reginaldo, todo mundo que esteve presente. Olha, foi top demais estar com vocês aí. Um forte abraço a todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu. Até a semana que vem, então. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.